Muito difícil. E tem brasileiros lá ainda, né, infelizmente, na região do conflito. O nosso site destaca aqui uma reportagem da Folha de São Paulo sobre a viagem de volta, né? Israel autorizou o resgate de brasileiros. O primeiro voo deve chegar a Brasília depois de amanhã, quarta-feira. Reportagem da Mariana Holanda e do Renato Machado. Eles contam que o governo de Israel autorizou hoje que o Brasil resgate cidadãos brasileiros que estão no país em meio ao maior conflito na região em cerca de 50 anos. O primeiro voo de Tel Aviv deve chegar a Brasília à 1 da manhã de quarta-feira, madrugada de terça para quarta, e o último às 11 da noite do próximo sábado, dia 14. O Itamaraty informou que a primeira aeronave vai realizar a missão e ela está em Roma, na Itália, de onde vai seguir para Israel. Já o segundo avião partiu de Brasília hoje à tarde. A Força Aérea Brasileira informou que 900 brasileiros devem ser repatriados até o sábado. A operação poderá ser repetida na próxima semana, caso haja necessidade, portanto, e a gente está acompanhando tudo isso. Ainda há brasileiros sem um paradeiro definido, que são considerados desaparecidos, e a gente está acompanhando a situação e os resgates também. Sakamoto, para a gente finalizar aqui esse tema principal, né, um assunto complexo mesmo, né, é muito difícil a gente ver aí algumas análises em que um ou outro tenta falar quem é o lado bom ou o lado mal, mas todas as guerras existem versões, né, de lado a lado, e é importante analisar com calma, e é difícil, né, para a gente que não está convivendo ali diretamente, entender exatamente o que ocorre e se colocar também no lugar dessas pessoas, né? Civis estão morrendo dos dois lados, né, Sakamoto? Exatamente, Diego. Na verdade, né, é claro que se a gente for debulhar todo esse conflito, né, primeiro a gente não pode pensar no que está acontecendo agora, limitando a o último fato. A gente tem que colocar isso numa longa linha que começa lá atrás, né? Teve a criação do Estado de Israel, depois as guerras, né, árabe-israelenses, né, todos os protestos, as ações da Palestina, a resistência da Palestina, a situação, né, da a situação de direitos humanos, né, do povo palestino. Então, a gente tem uma situação extremamente complexa, na verdade, no meio de tudo isso, né? Você vai ter, no longo prazo, da mesma forma que a gente tem que repudiar a violência contra os civis em Israel, né? Tem que se repudiar da violência do Hamas contra os civis em Israel, também temos, da mesma forma como a gente, pelo menos eu também tenho repudiado há muitos anos, a violência contra os civis da Palestina, né? Também um morticínio absurdo, né? E também que é em muito por conta da violência praticada pelo Estado de Israel. O fato, Diego, que dá para a gente discutir isso durante um tempão, mas não há solução possível sem a criação de um Estado palestino independente, que controle a Cisjordânia totalmente, que controle Gaza totalmente, que tenha soberania sobre o seu território, soberania sobre os seus recursos, sua gente, né? E não, na verdade, prisões a céu aberto, como é hoje, funciona Gaza em muitos pontos da Cisjordânia. Agora, para isso, você precisa retomar os diálogos de paz, né? E pelo menos a gente tem visto que se o Hamas, né, ele não reconhece, o Hamas não é toda a resistência palestina, né? Tem muita gente, digamos a grande maioria, que não tem um posicionamento semelhante ao Hamas, né? Ele quer uma solução, né, encarando uma convivência, inclusive, com o Estado israelense. E nem todo israelense também age que nem o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que também não quer, e não quer uma solução de dois estados, né? Quer a destruição ou a subjugação do povo palestino. Então, você precisa passar por isso, Diego. Você precisa criar dois estados, garantir soberania ao Estado palestino, né, para que a gente possa ter uma solução. Agora, a solução, no meio de tudo isso, ela acaba parecendo distante.